Uma das coisas mais importantes para você ir bem numa prova é você ter uma estratégia. Em provas difíceis, isso é mais importante ainda. Então, vamos dar uma olhadinha na prova da FAMERP e dar uma pensada em que tipo de estratégia que a gente pode ter para abordar uma prova como essa. Tudo bom? Eu sou o Cauê. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Eu sou formado em Ciências Biológicas e também sou vestibulando de Medicina. E no vídeo de hoje eu queria trazer um vídeo falando um pouquinho sobre a prova da FAMERP e como que a gente pode montar uma estratégia para esse tipo de prova. Começando o nosso vídeo, eu vou falar sobre o vestibular da FAMERP com base em como ele foi nessa última edição, mas eu acho que a gente pode ficar bem tranquilo de que não vai ter nenhuma mudança, na verdade, praticamente nenhuma mudança, porque desde 2015 ele segue esse mesmo formato. Mas caso tenha alguma mudança, você fique atento e tente ajustar, mas dificilmente vai ter uma coisa que mude demais para o formato desse vestibular. O vestibular ele é aplicado em 2 dias seguidos. O primeiro dia ele é de 4 horas para você responder 80 questões objetivas de várias matérias. Então, você tem aí português, inglês, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Você tem 10 questões para cada uma dessas matérias. Esse tempo, ele já não é abundante, então você precisa ter um cuidado e uma gestão de tempo bem feita. Entretanto, ele não chega nem perto de ser escasso como ele é no segundo dia. No segundo dia é quando o filho chora e a mãe não vê. Aqui, a gente tem 20 questões dissertativas, sendo que são 8 questões de biologia e 6 questões de química e 6 questões de física, além de você fazer uma redação. E qual que é o tempo que você tem para fazer tudo isso? Adivinha? As mesmas 4 horas que você tem no primeiro dia. Aqui o tempo conta e conta muito. Tanto que é muito comum você olhar em depoimentos dos aprovados na FAMERP e você ouvir deles que o ano que eles foram aprovados é o ano em que eles conseguiram terminar a prova pela primeira vez. Então, você sofre muito para você conseguir responder todas as perguntas e fazer uma redação. Só para você ter um efeito de comparação aqui, na segunda fase da Unicamp, no dia que você tem a redação também, você tem 10 questões dissertativas e uma redação, e você tem 5 horas para fazer essa prova. Então, você tem 1 hora a mais, sendo que você tem 10 questões dissertativas a menos. Então, o tempo é muito crítico na FAMERP. Para a gente conseguir bolar nossa estratégia, a gente vai levar em conta algumas coisas. O contexto de toda a prova, o peso que cada nota tem, o formato que a prova tem e uma coisa muito importante que as pessoas às vezes costumam negligenciar, as notas que os aprovados geralmente tiram. Para a gente avaliar o contexto, avalie você mesmo, qual prova você gosta, como você gasta o seu tempo. Aqui você vai tentar bolar uma estratégia que se encaixe melhor para você. Então, se você é uma pessoa que demora muito em redação, mas consegue fazer outras disciplinas mais rápido, você vai tentar achar uma estratégia de tempo e de resolução de prova que se encaixe a isso. Só que uma coisa que você não pode esquecer, a sua estratégia para uma prova como essa tem que ter o tempo como um dos fatores principal, se não o fator principal. Se a gente for avaliar as provas, a prova do primeiro dia e a prova do segundo dia tem o mesmo tipo de peso na nota. Então, cada uma tem 50%. Mas, se a gente lembrar da prova do segundo dia, ela é uma prova que ela tem vários pedacinhos. Se a gente quebrar essa nota do segundo dia, a gente vai ver que biologia conta como 32% da nota total do segundo dia. Física e química contam por 24% da nota total do segundo dia. E redação conta por 20% da nota total. A gente já começa a ver algumas coisas. A gente vê que biologia tem um peso muito grande aqui. As duas outras matérias, química e física, têm um peso um pouquinho menor do que biologia, mas maior do que a redação. A gente começa a ver já um pouco que a redação aqui, por exemplo, ela não tem um peso tão grande. Se a gente olhar nas notas dos aprovados, a gente vê isso também. Tem vários aprovados que eles têm notas que não são altas em redação, porque é uma prova com um tempo muito crítico. E além disso, o peso da nota dela é baixo, então você não precisa ter um desempenho tão bom nessa parte da prova. Então, olhando para a nota dos aprovados, a gente vê que realmente é isso que acontece. A maioria das notas fica ali entre 18 e 16. E a média, se eu não me engano, fica um pouquinho acima do 16, sendo que a nota vai de 0 a 20 para a redação da FAMERP. A gente olhando para o formato da prova do primeiro dia, ali é um formato mais simples, que a maioria das pessoas já está acostumado. São questões objetivas com alternativas e todas as matérias têm o mesmo peso pelo fato de que todas têm o mesmo número de perguntas. Ali você precisa avaliar qual que vai ser o melhor para você. Tem gente que gosta de fazer as matérias que vai melhor primeiro, tem gente que gosta de seguir a prova e ir tudo de uma vez. Eu pessoalmente gosto de fazer a prova inteira de uma vez. A única coisa que eu vou fazendo é que quando eu acho questões difíceis ou que vão me tomar muito tempo, ou talvez eu não sei, ou fico em dúvida, eu faço diferentes marcações para marcar cada uma dessas coisas, para deixar bem evidente para quando eu for voltar a revisar, para passar para o gabarito, eu saber quais as questões que eu quero dar uma olhadinha antes de passar para o gabarito, se eu tivesse tempo. No segundo dia, você precisa avaliar muito bem o tempo que você demora para fazer cada uma dessas provas e cada uma dessas disciplinas, e você precisa ver o peso que essas notas vão ter
na nota final. Aqui a gente vai olhar um pouquinho para a nota dos aprovados e eu vou falar só de ampla concorrência aqui, porque é mais simples. Se você tiver em algum dos programas de cota, você considere que a nota é um pouquinho abaixo, e se você quiser você pode consultar o documento com a nota dos aprovados lá no site do Desempenho Médio. E lá tem a nota dos aprovados em todas as categorias. Eu vou ficar olhando aqui para baixo agora porque eu preciso ficar olhando os dados para eu não errar nada. Na prova 1, a média de acertos das questões objetivas é 74,78, ou seja, na média, os candidatos eles acertam 74 ou 75 questões na prova objetiva. Isso é um acerto bem alto, lembrando que nessa prova você tem 80 questões objetivas. Indo para o segundo dia, em biologia a nota média é 24, em química a nota média é 22,84, em física a nota média é 21,84. A gente vê aqui então que biologia é uma das notas que fica mais longe, por assim dizer, do potencial que ela poderia ter no tamanho de nota, porque costuma ser a prova que os candidatos têm a maior dificuldade. E é também a prova mais extensa da FAMERP. Já em Química e Física, a gente vê que são provas um pouquinho mais fáceis e que a nota máxima dos candidatos é muito perto da... A gente vê que a nota média dos candidatos é muito perto da nota máxima. Então, por exemplo, Biologia, a nota pode ir até 32, mas a média fica perto de 24. Já Química e Física, a nota máxima é 24. E a média é 22,84 e 21,84. Então, uma pontuação muito mais perto da máxima. Em redação, como eu falei para vocês, a nota média aqui é 16,202. E aqui eu quero fazer uma observação de que, se a gente olhar as notas dos aprovados do último ano, a gente vê que lá não teve nenhuma nota máxima em redação. Em todas as outras matérias, se eu não me engano, tem uma nota máxima ou quase máxima de algum candidato que foi aprovada. Em redação a gente não vê isso. Por quê? Como a prova ela é muito extensa e com um tempo muito curto, é muito comum que os candidatos precisem negligenciar um pouquinho a prova de redação para conseguir ter uma boa pontuação no resto. E isso não machuca tanto a nota dele, porque a nota de redação é a que tem o menor peso no segundo dia. Então faz sentido você fazer essa troca muitas vezes. Óbvio que você não pode tirar uma nota horrível em redação, mas você pode perder alguns pontinhos ali para você dedicar mais tempo em outras provas. Olhando a nota média de todos os aprovados de ampla concorrência, lá no cálculo que você faz para transformar a nota de maneira relativa para uma nota absoluta que vai de 0 a 100, a nota média é 89,197. Então você tem que ter um acerto um pouquinho acima de 89% para ser aprovado na FAMERP. Isso, óbvio, levando em conta os dados dos aprovados do último ano. Mas esses dados não costumam ter tanta variação se você olhar os anos passados. E a nota mais baixa de que teve um candidato aprovado na FAMERP, ela é de 87,385. Então, ele acertou ali 87% da prova. Então, você vê que se você tirar uma pontuação um pouquinho abaixo dessa nota média, como é esperado, por ser uma média, né? Pega tanto as notas mais altas quanto as mais baixas, você talvez ainda tenha uma chance, mas é um espaço bem pequeno ali, né? De uma variação um pouquinho menor do que 2 entre a nota média e a nota mais baixa. Então, resumindo, como que a gente pode bolar uma estratégia para a prova da FAMERP? O mais óbvio, que eu já falei aqui algumas vezes, é a redação. A redação, ela não tem uma importância tão grande na FAMERP. Então, tome cuidado para você não dedicar muito tempo nessa prova e você, de certa maneira, negligenciar as outras. Faz mais sentido você fazer o contrário. Ter que fazer uma redação mais corrida e com mais efeitos, enquanto você dedica mais tempo nas outras áreas. No primeiro dia, você precisa errar muito pouco. A gente viu que a média de acertos dos aprovados é muito alta. Ela fica ali na casa dos 74, 75. Então, você tem que tomar cuidado para você não cometer nenhum erro bobo e para você não ficar perdido no tempo, porque isso pode fazer com que você se prejudique errando questões que você poderia acertar. Então, no primeiro dia, você tem lá as 8 matérias, no máximo você tenta errar uma de cada matéria e o ideal é você não errar nenhuma. Para biologia, essa é a prova mais longa e com o maior peso no segundo dia e é onde os candidatos costumam ter mais dificuldade. Então, você vai precisar gastar bastante tempo durante a prova fazendo aí. E antes da prova, você precisa se dedicar muito para essa disciplina também, porque ela é uma disciplina que vai ser muito importante. Ela é presente tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, com o maior número de questões e o maior peso de nota. Física e química, você tem que também manjar muito bem, especialmente os tipos de questões que mais caem na FAMERP. Então você não tem muita margem de erro, você pode perder ali no máximo 2 ou 3 pontos nessas provas para você conseguir passar, né? Para você não ir muito mal. Essas matérias você também tem que ter um domínio muito bom. Transformando tudo isso que a gente aprendeu aqui numa estratégia prática, certo? No primeiro dia,
você tem que ver como que você prefere fazer. Eu não recomendo muito fazer a estratégia de mosaico, que você começa por uma disciplina, vai por outra e vai por outra. Isso pode funcionar para você e se funciona, continua. Só tome cuidado que com essa maneira de resolver a prova, é muito fácil de você perder a noção do tempo, que você vai lá para frente e volta para trás, então você não consegue olhar ali, eu tô na questão 40 e passou 2 horas, beleza, eu tô mais ou menos na metade. Não, ali você não tem muito bem esse controle, então é muito fácil o tempo passar pela sua mão e você não perceber. Então tome cuidado principalmente com isso. A minha estratégia que eu uso, eu já falei aqui, que é de ir fazendo toda a prova, e aí eu marco questões que eu pulo, ou que eu tive alguma dificuldade, ou que eu quero revisar depois antes de passar o gabarito. Para o segundo dia, eu faço a prova também do jeito que eu recebo ela. Aqui é um pouco pessoal meu, você pode fazer como você preferir. Mas para mim funciona muito bem fazer do jeito que a prova vem, porque ela está organizada para mim na ordem de dificuldade e na ordem de tempo que eu demoro. Então, biologia para mim é a matéria que eu tenho mais facilidade, que eu consigo fazer mais rápido. Química é uma matéria média, então eu consigo fazer com um tempo bom e também eu tenho uma facilidade bacana. Física, eu não tenho tanta dificuldade, mas é uma prova que eu costumo demorar mais tempo. Então essa prova acaba ficando por último. E aí no fim de eu ter feito todas as questões, eu pego, se tiver alguma que eu não sei, eu marco, ou que eu fiquei um pouco em dúvida, ou não respondi uma alternativa, né? Porque como a gente viu aqui, tem muita pouca margem para erro, então é muito difícil você ter uma alternativa, quer dizer, uma questão inteira que você não sabe. Se for uma alternativa, tudo bem que você pega, depois no fim da prova vai lá e tenta dar um jeitinho, mas se for uma questão inteira, talvez precise de um pouco mais de estudo para você fechar essas lacunas. Mas então, eu marco as questões que eu pulei, eu fiquei um pouco em dúvida, eu acho que falta alguma coisa, e vou fazer na prova. Terminei de fazer todas as provas das questões que eu sei, tenho certeza e confiança, pego, olho a redação, faço meu rascunho rápido e passo a redação a limpo já, pronto. Eu não olho mais para a redação e aí eu vou voltar direto para as questões que eu não sei e tentar escrever, lembrar de alguma coisa, arranhar alguma coisa que eu posso fazer ali com aquelas questões para lembrar ou tentar tirar alguma pontuação dessas questões. E bom, é isso. Um último comentário que eu tenho é para redação. Se você tiver um modelo de fazer redação, o rascunho dela rápido, seja só escrevendo as ideias que você quer pôr no parágrafo ou fazendo um projetinho de texto pequeno ali, isso pode te ajudar bastante. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade em escrever a redação rápido desse jeito, eu prefiro desenvolver ela e eu consigo fazer isso rápido. Nas minhas contas na FAMER, para fazer o rascunho e passar limpo, eu demorei um pouquinho menos de 1 hora. E uma outra curiosidade é do que eu falei, de que você não pode errar nenhuma questão. Na minha nota que eu tirei na FAMER, se você for olhar, o que custou mais a minha aprovação ali foi a minha nota em física, que tinha uma questão inteira que eu não sabia. Eu até consegui tirar alguma pontuação dali, mas foi a que custou a minha nota. Então mostra como que é uma prova que você tem que ir muito bem preparado e afiado com o tempo e com o conteúdo para você conseguir fazer as coisas rápidas e com um bom domínio. E se você errar ou não souber alguma coisa muito grande que envolva uma questão inteira, vai dificultar um pouco você passar. Uma coisinha rápida que eu estava esquecendo de falar. Se você quiser saber mais sobre a estratégia ou mais sobre a análise de nota dos aprovados, me segue lá no Instagram que eu estou querendo desenvolver um projeto em cima de tudo isso e manda uma mensagem se você tivesse interesse e eu vou comunicando as coisas por lá também conforme eu for desenvolvendo isso, beleza? Bom, pelo vídeo de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero muito que eu tenha conseguido agregar ou ajudar de alguma maneira. Se esse for o caso, considere deixar um gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder mais nada, beleza? E é isso, foi um prazer. Aquele abraço, tamo junto, valeu, falou.